Boa noite a todos. Então, continuando o nosso tema da aula passada e já concluindo e passando para outro, nós vamos ver hoje, então, produtividade ecologicamente sustentável. Então, na aula passada, nós vimos todo aquele aspecto do mito moderno da natureza intocada, né? A gente viu um pouco daquela história bíblica, né, que sendo de uma religião ou outra, se a gente não professa uma religião cristã, mas pelo menos a gente já escutou a história de Adão e Eva, né? E a gente tem, né, conosco, nós temos conosco essa questão da natureza intocada. Eu falava na última aula justamente essa questão dos filmes, né, que filmes de aventura, quando o herói busca um lugar onde existe a fonte da juventude, o paraíso, essas coisas que evocam assim, né, a natureza intocada, a natureza que ainda não foi não sofreu, né, todo o processo de degradação pelo homem, como a gente está acostumado aí por aí ver, né? Então a gente acaba por carregar, né, essa crença dentro de nós e a gente carrega esse anseio também. Até na aula passada a gente comentava da questão, né, de sair, acampar, uma atividade ao ar livre, o quanto isso faz bem para a gente, né? É por essa ligação que a gente tem justamente com a natureza. E hoje nós vamos discutir um pouco, né, esses valores, né, das florestas nativas e confrontar então com as necessidades do ser humano. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dentro de todo esse assunto de produtividade florestal, do desenvolvimento ecologicamente sustentável. Bem, vamos analisar a questão das florestas nativas. Já perguntaram para vocês por que se planta pinos, por que se planta eucalipto, se é preciso? De uma forma geral, as pessoas não têm noção do nível de consumo de madeira e produtos florestais de florestas plantadas e se questionam muito a respeito da necessidade de plantios florestais, plantios comerciais, como a gente comenta, né? Isso porque existe aquela expectativa que as florestas nativas manejadas poderiam oferecer múltiplos produtos econômicos, sociais, ambientais de forma contínua, sem que fosse necessário mudar qualquer estrutura ou função do ecossistema. Será que isso é possível, gente? Será que se nós tivéssemos mantido a floresta ombrófila densa, né, que é de araucária, tipicamente, intacta ou manejada, nós poderíamos estar nesse nível de produção e consumo aqui no sul do Brasil? Lembrando que no norte do Paraná, né, se encontram as melhores terras, né, o melhor tipo de solo que existe, né, para produção agrícola. E justamente lá nós tínhamos floresta ombrófila densa, ombrófila mista. Então, será que teria sido possível, gente, a gente ter esse leque de produtos que nós consumimos no dia a dia apenas manejando florestas nativas? Por exemplo, daria para fazer, como nós falamos na aula passada, daria para fazer papel através do manejo de nativas, daria para fazer madeira serrada ao nível do consumo hoje, apenas no manejo de florestas nativas. A gente sabe que o manejo ecologicamente, economicamente sustentável, ele é viável, mas desde que se tenha uma área bastante grande de floresta nativa.
Aí nós temos o primeiro problema. O segundo problema é a questão da heterogeneidade das espécies, das idades das árvores. Como seria possível fazer papel de diferentes, associando diferentes espécies nativas, né? Também é outro problema. E assim também na madeira serrada, né, com a diversidade de espécies, enfim. Mas existe essa expectativa por parte da sociedade. As pessoas que não têm um nível de formação, de conhecimento, segregam essas espécies comercialmente utilizadas, como por exemplo pinos e eucalipto, porque acham que são invasoras. De fato, elas são espécies exóticas adaptadas ao Brasil. No entanto, a gente se esquece que todos os grãos dos quais a gente se alimenta são espécies exóticas também. O milho, a soja, o arroz, o trigo, todos são espécies exóticas. Todos os animais que nós utilizamos hoje para a produção de proteína são originários do Oriente Médio. A vaca, a galinha, o carneiro, o bode, o suíno, todos vêm de lá. Portanto, são espécies exóticas também. Mas isso já faz parte, assim, de uma forma tão forte na cultura da sociedade que e também não causam esse impacto, né, que, por exemplo, a retirada de uma floresta nativa para o plantio de pinos causa. Então, isso tudo porque nós carregamos dentro de nós aquela crença de que as florestas nativas poderiam, sob manejo, atender às nossas demandas. Alguém já questionou a vocês, algum de vocês ou alguma de vocês, sobre a questão do plantio de pinos, de eucalipto, de florestas homogêneas? Boa noite, Evandro, seja bem-vindo. Vamos lá. Não é possível que ninguém nunca perguntou, né? Por que precisa, inclusive chamam pinos de praga, né? Eucalipto, boa noite, Abraão. Eucalipto de espécie que seca o solo, né? Ontem eu estava vendo uma palestra de um pesquisador de solos da Embrapa e ele falou bastante coisa a respeito de eucalipto, da questão do solo e a longo prazo o eucalipto não seca o solo. É o que ele afirmou. E depois fez uma série de argumentações, né, também em relação ao pH do solo, etc. Exatamente, muita gente, né, como o Evandro escreve ali, fala isso, afirma, né, por quê? Se a gente for num povoamento de eucalipto, de fato, se a gente tirar aquela matéria orgânica e cavar um pouquinho o solo é mais seco mesmo, em comparação a um povoamento de pinos e em comparação à floresta nativa. Mas por que isso acontece? Porque o povoamento de eucalipto, as copas das árvores não fecham totalmente o dossel. Pode observar, as árvores de eucalipto, as copas das árvores de eucalipto não se tocam. É uma característica da espécie, portanto, o dossel superior não se fecha. Então há entrada de luz no chão da floresta. Tanto é que é muito mais comum nós vermos subbosque formado em floresta de eucalipto do que em floresta de pinos. Então, se entra luz, fatalmente, né, haverá uma evaporação da umidade no solo. Bem, mas existe essa expectativa, né? Aí a gente olha para as florestas plantadas, né? Então as florestas plantadas, elas
podem atender necessidades específicas. Por exemplo, uma floresta plantada especificamente para a celulose ou uma espécie melhorada geneticamente especificamente para a celulose. A West Rock, lá de Três Barras, antiga Rigesa, eles têm um melhor programa de melhoramento genético de Pinus Tetra. E eles trabalham nesse melhoramento, eu tive a oportunidade de fazer estágio lá na graduação, não visando somente o crescimento da árvore, mas visando o crescimento associado a uma quantidade, uma densidade maior da madeira. Isso porque, no caso específico deles, a necessidade é que a madeira tenha maior densidade para que haja maior número de fibras e assim, com menos madeira, se faz um papel de qualidade. Então são necessidades específicas. Por exemplo, o eucalipto melhorado geneticamente para que produzam, tem um teor maior de carbono e, portanto, quando for utilizado para a produção de carvão vegetal, para as indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, então ele tem um rendimento maior, né? Não necessariamente precisa tanto carvão para produzir o mesmo efeito. Então, nós temos, por outro lado, essa realidade, né? Mas será que a população está devidamente informada a esse respeito? Vocês acham que existe uma consciência a respeito dessas questões das florestas plantadas e das florestas nativas? Vamos lá, gente. O que o dia a dia, a experiência de vocês, o meio onde vocês vivem, o que o pessoal comenta? Se quiserem utilizar o microfone, por favor. Bem, vamos em frente. Então vamos falar um pouquinho sobre florestas plantadas. A concepção de que as pessoas têm é justamente essa, né? Que as florestas, deixa eu melhorar aqui, as florestas nativas são derrubadas para que seja plantado um povoamento novo. Vocês estão me ouvindo, gente? Por favor, me deem um retorno aí. Tá ok. E na verdade, isso aconteceu por um tempo, quando era previsto em lei isso, né? Até meados de 1980, era possível fazer a derrubada da floresta nativa para o plantio de espécies como pinos e eucalipto. Hoje, aqui no sul do Brasil, a gente não tem mais áreas para isso. Então hoje só se instala um povoamento florestal em área de agricultura abandonada, ou pastagem, ou área degradada, coisa assim. Então essa questão, né, de que as florestas nativas são substituídas por florestas plantadas é uma visão errada que a população tem. É uma visão falsa dessa questão das florestas plantadas. Então a expectativa, quando se fala de floresta plantada, em geral da sociedade, é que essas plantações deveriam mimetizar as florestas naturais em estrutura e funções e serem manejadas para manter esses atributos. O que é mimetismo, gente? Vamos lá, alguém lembra? Isso deve ter sido abordado em qual matéria, em qual disciplina? Lá na ecologia florestal, né? Isso.
O Henrique e o Gisiel colocaram bem ali. Mimetizar é imitar, parecer quase igual, mas não é, né? Então, de uma forma, de uma forma geral, a expectativa da população seria que, se for para fazer um reflorestamento, um povoamento, que ele tivesse diferentes espécies, que fosse de espécies nativas, né, que houvesse diversidade. Essa é a expectativa. Também existe a expectativa, né, que a floresta plantada ela deveria ter atributos mais econômicos, mais racionais, né, pragmático. Né? O que é pragmático? É ou não é 8 ou 80, né? Então, ou a floresta nativa serve para, para suas funções lá, né? De preservação, conservação, lazer, etc., bens de serviço, e teríamos um espaço específico para áreas de florestas comerciais. Então, são duas expectativas diferentes da população, que não tem um conhecimento socioambiental e econômico também da questão da necessidade de florestas. Então nós estamos aí diante desse cenário. E infelizmente o engenheiro florestal ele não se coloca muito na como participante da sociedade para esclarecer essas coisas que são muito importantes, né? Então, alguns não aceitam reflorestamento, outros aceitam desde que as condições fossem de maior variabilidade de espécies, etc., e outros que entendem que a floresta plantada deveria ser uma floresta exatamente comercial, né? Então, quais são as características de floresta plantada em relação à floresta natural? As florestas plantadas, a maioria é formada por monocultura de curta ou média rotação. Monocultura seria uma cultura única, né, de uma única espécie, de todas as árvores plantadas numa mesma idade, né? Então seria um monocultivo. Depois, as florestas plantadas, elas são diferentes em estrutura, função, objetivos em relação às florestas naturais. Floresta natural, a estrutura é complexa. Existem vários dosséis, 3, 4, 5, dependendo do tipo da tipologia florestal, né? Mais simples, mais complexa, mas pelo menos, né, 3 estratos diferentes tem. Já em florestas plantadas a estrutura é muito mais simples, né? De uma forma geral, nós temos lá as árvores dominadas, as médias e as dominantes, mas predominam fortemente as árvores médias, formando quase que um extrato único. Função das florestas nativas, né? Tem a função de criar bens e serviços. Função da monocultura é criação, produção de bens, madeira, né? E os objetivos das florestas naturais variam desde conservação, preservação, lazer, estudo, pesquisa científica, diversos objetivos, né, que pode ser alcançado através do manejo de floresta natural. Já a floresta plantada, os objetivos são específicos, né? Ou produção de folhas, ou de madeira, ou de resinas, né? Mas basicamente é produção de resina ou madeira. E as florestas plantadas, elas são semelhantes a culturas agrícolas, né? Se a gente for olhar um cultivo de trigo, é uma monocultura, uma única espécie plantada
Os indivíduos todos plantados a um só tempo e colhidos a um só tempo. Soja, mesma coisa, milho, mesma coisa. Então essas são as características das florestas plantadas. Agora tem um aspecto no qual nós estamos evoluindo ao longo do tempo. As florestas plantadas, elas são manejadas sob diferentes intensidades para a produção de madeira. Tem, por exemplo, ali perto de Jaguariúna, chegando depois do pedágio até Jaguariúna, nós temos à esquerda uma área de produção de eucalipto, onde não foi feito a adubação nem correção do solo com calcário. Então ali, além de ser um sítio de baixa produtividade, eu já fiz estudos ali de produtividade, está sendo intensamente ocupado, e os recursos naturais ali dos solos estão sendo exauridos de uma forma muito forte ali. Tanto é que, se vocês olharem, aquela floresta ali já não cresce mais, os indivíduos têm uma copa pequena, já iniciou o processo de autodesbaste, que é a competição tão intensa entre os indivíduos que as árvores de menor porte começam a morrer. You are now muted. You are now unmuted. Já do lado direito a gente tem o plantio da mesma espécie, mas de outro produtor, né? Onde há um manejo adequado, houve adubação, aplicação de calcário, né? Só que no Brasil, a cultura madeireira, o negócio florestal, ele começou pela filosofia extrativista. O que é extrativista? É você ir até o teu estoque de madeira e simplesmente extraí-lo, né? Simplesmente cortar e sem se preocupar com qualquer tipo de reposição ou de conservação do solo. Isso porque a maioria das áreas plantadas do Paraná, de florestas plantadas, elas vieram de áreas que foram exploradas de florestas nativas. E essas áreas foram praticamente dadas pelo governo do estado para famílias que tinham tradição na política. Então, por exemplo, a gente tem núcleos florestais bem definidos na região de Guarapuava, na região lá do sudoeste do Paraná, na região de União da Vitória, nessa região de Telêmaco Borba. Então, basta a gente lembrar, por exemplo, a região de Telêmaco Borba. Toda essa região era ocupada por florestas de araucárias. E foi dada a concessão à família Klabin para explorar aquela floresta. E foi explorada. E depois eles foram e fizeram um replantio. Mas a filosofia inicial era extrativista, não era de manejo florestal. Depois a região de União da Vitória, ali tem uma empresa chamada Dissenha, que é de uma família, né? E eles também receberam grandes áreas de florestas nativas que foram extraídas e hoje eles trabalham com pinos. Na região limite ali de Canoinhas e Três Barras, a West Rock, né? Também toda aquela região foi dada a um grupo americano para exploração. Inclusive ali que aconteceu um grande conflito aqui no Paraná e Santa Catarina, porque essa empresa chegou explorando os pinheirais, né, e haviam moradores extrativistas naquela região. E eles foram deslocados daquela região e houve uma
uma guerra propriamente, né? Tanto é que nós temos ali na Lapa, né, aquele quartel, existe o Panteão dos Heróis da Lapa, né, porque a região sul quis se desmembrar da região norte, né, ali toda aquela região norte de Santa Catarina entrou em um conflito muito forte por causa dessa questão social. Depois, lá na região sudoeste, onde eu trabalhei, em Quedas do Iguaçu, o grupo Maisonave, para quem não conhece, era um grande grupo econômico que comprou, digamos assim, né, uma área de 86 mil hectares em área contínua, com floresta nativa, e a princípio explorou o que deu e depois começou a plantar pinos. Bem, então, como vocês podem ver, a estrutura econômica madeireira do Paraná começou então com a filosofia extrativista. Nunca houve a filosofia de manejo florestal. E essa filosofia só foi superada quando começaram a entrar as papeleiras aqui no sul do Brasil. Porque o investimento numa fábrica de papel é muito alto. E é necessário ter uma continuidade, uma sustentabilidade da produção florestal, para que essa fábrica ela não pare. A fábrica tem que rodar 24 horas por dia e, se possível, 365 dias por ano. Então, ou você tem uma área de manejo florestal gigantesca para atender uma demanda assim, ou se faz o plantio florestal sustentável, com aquisição de terras e ciclos de produção estável, pelo menos, ou de produtividade maior, ciclo após ciclo. Então, hoje, a questão toda está nessa pergunta, né? Se a gente consegue manter a produtividade e a produção a longo prazo com as práticas de manejo que nós utilizamos hoje. Hoje se fala em plantio de cultivo mínimo, né? se utilizam equipamentos de colheita de baixa compactação, né? Mas a longo prazo a gente não sabe, não tem certeza qual é o nível do impacto que nós causamos, né, nesse meio de produção, que é a terra, e se esse impacto ele vai proporcionar a longo prazo, pelo menos, a manutenção da produção florestal. Então, falando de florestas plantadas, né, quando se fala de manejo sustentável, seria muito importante considerar a produtividade biológica a longo prazo. Ou seja, eu tenho lá um ciclo de produção, pinos, por exemplo, com 16 anos, produz 500 metros cúbicos por hectare, no primeiro ciclo. No segundo ciclo, 450. No terceiro ciclo, 600. Isso tudo por causa do melhoramento genético. Mas em termos de fator de produção solo, a gente ainda não tem bem certeza se a forma como a gente produz madeira causa impacto positivo ou negativo. Além disso, né, quando se fala de manejo sustentável, tem que ser considerados os fatores sociais e econômicos. Então, eu vivi uma fase bem interessante de transição, onde o desenvolvimento numa região era considerado apenas se fosse desenvolvimento econômico. E a questão do desenvolvimento social era deixada de lado. Então, eu trabalhei em empresas onde a mão de obra braçal, o colaborador ali de campo, era uma pessoa, desculpa a expressão, mas era uma pessoa miserável.
né? Não tinha uniforme, não tinha IPI, não tinha nenhum tipo de apoio com relação à saúde, inclusive não tinha nem direito à aposentadoria. Não havia nenhum tipo de preocupação da empresa com os seus colaboradores. Não havia uma estrutura assim de, de controle das relações trabalhistas, né? Havia muito, hoje se fala muito de terceiros, né? Que são empresas estruturadas que prestam serviço às empresas maiores. Na época se utilizava a expressão empreiteiro e, pior que isso, usava a expressão gato. Gato, não sei se alguém já ouviu essa expressão aí na área florestal. Gato era o sujeito que tinha, em geral, uma Kombi, né, e ele combinava ali com as pessoas que estavam desempregadas a ir trabalhar por dia para ele. Aí semanalmente era feito isso, camarada também, era feito o acerto da diária. Então o trabalhador trabalhava por dia. E era um ambiente extremamente violento, um ambiente insalubre, né? As pessoas dormiam debaixo de barraca de lona, falta de higiene, enfim. E hoje não, hoje se fala, né? E se pratica toda a questão do amparo e do apoio ao trabalhador rural. Então, hoje se pensa, né, em termos de produção a longo prazo, em termos de proteção social e viabilidade econômica, que é aquele tripé do manejo sustentável que a gente já sabe, né? Então, quando a gente fala de floresta plantada, seria interessante que a gente conseguisse alinhar essas variáveis. A capacidade ecológica do sítio, ou seja, até que ponto esse sítio, essa região florestal, suporta determinado impacto. Depois, qual é a intensidade de manejo, digamos lá no aspecto de plantio de eucalipto, né? Qual é o limite de adubo que eu vou aplicar? O quanto que esse solo pode fornecer naturalmente de nutrientes sem que seja necessário fazer a reposição. Depois, as questões do manejo do solo, né, da conservação do solo, como a própria preservação, né, da estrutura física e química do solo, a capacidade de retenção de água e outros elementos. E, por fim, os benefícios econômicos e sociais. Então, quando se fala em desenvolvimento ecologicamente sustentável, a gente tem que pensar minimamente nessas quatro variáveis. A gente tem que entender, né, que no meio ambiente existem vários ciclos que estão acontecendo de forma bastante intensa, ciclos que a gente não domina totalmente, né? Como, por exemplo, o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo de nutrientes. Então é necessário que se faça um monitoramento intensivo desses sistemas ecológicos, não analisando separadamente, né, mas tentando fazer uma análise da interação desse ciclo, né? Entender como funciona aquele ecossistema, qual o nível de fragilidade daquele ecossistema e quais as possibilidades de uso daquele do potencial de produção daquele ecossistema. Vou dar um exemplo típico, a região aqui dos Campos Gerais, especificamente ali a região de Jaguaraíva e Sengés. Vocês sabem que ali a gente tem região de campos, né, de floresta ombrófila mista e floresta ali é ombrófila mista e me ajudem, qual é a outra tipologia florestal ali?
campo, cerrado, floresta ombrófila mista e floresta não lembro agora. Estacional decidual, isso, floresta estacional decidual. Especificamente na área de campo e cerrado, nós temos bastante limitações em termos de produtividade florestal. Se é campo e se é cerrado, aquele ecossistema não suporta uma floresta estruturada sobre ele. E nós vamos lá e plantamos florestas de pinos, florestas de eucalipto. Então, até que ponto, né, a gente não está esgotando o solo nessa região? Até que ponto nós não estamos alterando de forma negativa esse ecossistema? São perguntas, né, para que nós ainda não temos respostas. Em relação à capacidade ecológica do sítio, né, nós não temos uma definição precisa ou uma forma de medir. Como que a gente mede a capacidade que um sítio tem de suportar modificações, alterações e dele se recuperar? Isso só pode ser visto a longo prazo, né? Ou através daquele monitoramento que a gente viu ali do ciclo do carbono, da água e nutrientes. Então, o que é essa capacidade? É a capacidade inerente ao solo, ou seja, é uma capacidade própria do solo, as suas limitações biofísicas e eu acrescento ali químicas, no que diz respeito à resposta quando eu vou fazer um input, ou seja, eu vou acrescentar alguma coisa diferente naquele ecossistema para aumentar para produzir e aumentar a produtividade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho uma floresta de eucalipto num solo com pH 4, um solo ácido, né? E quando eu vou fazer a implantação florestal, eu vou lá e faço a correção, né, com calcário e seja lá o que for que seja necessário. Pergunto para vocês, daí eu equilibro o pH, né, e faço o plantio de eucalipto. Pergunto para vocês, a médio e longo prazo, esse solo ele vai voltar a ser ácido ou uma vez que ele foi corrigida a sua acidez, esse solo passa a ter aquele pH do momento da correção? O que vocês acham, gente? Fiz a correção do solo para o plantio. A médio e longo prazo, eu vou ter aquele mesmo pH do momento da correção ou o pH volta à sua condição original? Muita gente escrevendo aí, vamos ver aqui. Muita gente escrevendo, mas não chega para mim a resposta. O que vocês acham, gente? O Andrews acha que corrigiu o pH do solo e vai ficar corrigido. Claro, havia uma alteração no pH indesejada para o plantio de eucalipto. Eu fui lá corrigir, segundo o Andrews. Uma vez corrigido, está corrigido. A Kelly já, como sempre, né, do contra, ela acredita que com o passar dos anos volta aquele pH, Kelly. Muito bem. Ezequiel, solo pobre sempre vai precisar dar um talento. Pô, Ezequiel, fale tecnicamente para a gente. Então, se o solo tem um pH ácido,
ele, mesmo que eu faça a correção, ele, com o tempo, ele vai voltar a ser ácido. É isso, né, Ezequiel? Acho que isso que você quis dizer, né? A Michele, também acredito que seja necessário corrigir mais vezes. Certo. Então, gente, a médio e longo prazo, o solo ele volta a ter aquele pH original, né? Então, não adianta fazer a correção uma única vez. É necessário fazer um monitoramento e sempre que houver uma alteração, estamos falando do pH, né? Uma alteração indesejada para a espécie que nós estamos produzindo, tem que fazer novamente a aplicação de calcário. Por quê? Mas por que isso acontece? Porque nós temos lá uma rocha mãe, né? É uma rocha a partir da qual, pela degradação dessa rocha, né, pela intemperização dessa rocha, se dá a formação do solo. Então, mesmo que eu faça a correção naquele momento, né, a médio e longo prazo, o pH voltará a ser aquele original, certo? Então, vejam como houve uma certa diversidade nas respostas, né? E é claro, a gente acredita, né, que uma vez corrigido, está corrigido, e depois tem a matéria orgânica que é depositada, né, aquilo tudo que a gente sabe, né? Mas, na verdade, né, a rocha-mãe que vai determinar essas características do solo. Mas a gente não sabe também a gente teria que monitorar de quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer essa correção. Será que é preciso uma vez só no momento da implantação? Será necessário mais vezes? Mas quanto vai custar isso? Mas são perguntas que nós não temos respostas ainda. Depois, quais são os inputs para aumentar a produtividade florestal? Input é aquilo que a gente coloca no sistema, né? Então, adubo, calcário, adubação foliar, vai aumentar a produtividade. Mas qual é o preço que o solo paga por isso? Depois também o potencial genético, né, das espécies. Então, hoje se fala que o eucalipto, né, tem um potencial genético de atingir a 130 metros cúbicos por hectare ano. Hoje, nas melhores áreas, eu acho que a gente está entre 50 e 70. Então, veja em quanto de melhoramento genético que a gente tem que investir ainda no eucalipto para que ele atinja todo o seu potencial genético. Mas, quando a gente atingir todo esse potencial, como que vai ser a interação com o ambiente? A gente não sabe disso ainda. Então, hoje nós temos informações desassociadas, né, que geram, né, um espaço ou melhor, assim, né, que geram um espaço de interação, mas não uma interação total. Por exemplo, aqui, ó, o amarelo é capacidade ecológica do sítio, o verde solo, água, o azul intensidade de manejo e o vermelho benefícios econômicos. Então hoje eu tenho interação, por exemplo, só entre capacidade ecológica do sítio e solo e água, ou somente solo e água e intensidade de manejo, ou somente a capacidade ecológica do sítio e benefícios econômicos. À medida que eu for conhecendo a interação desses 4 elementos, eu posso ir criando um espaço novo, que acontece justamente aqui, né? Que é um espaço onde eu posso entender qual como se comporta esse ecossistema, né, pela interação dessas 4 variáveis. E à medida que esse conhecimento vai avançando, né, eu posso, fazendo que esses 4 elementos tenham um papel de interação muito forte. E daí eu atinjo o desenvolvimento ecologicamente sustentável. Será que cada um deles tem o mesmo peso, né, nessa interação necessária?
Ó, se eu visar somente benefício econômico, né, eu estou acabando com solo, água e com a capacidade ecológica do sítio. Por outro lado, se eu preservar somente a capacidade ecológica do sítio, eu não vou poder ter benefício econômico. Né? Mas qual é o nível, qual é a capacidade de suporte ecológico desse sítio de produção? Quanto de solo que eu posso usar, enquanto de solo que eu poderia trabalhar, quanto de água que eu posso absorver desse ecossistema. Então tem pesos diferentes, né? E para cada ecossistema seria necessário que a gente conhecesse para que alcançasse esse desenvolvimento ecologicamente sustentável. Bem, quando se fala de florestas plantadas e crises econômicas, né, frequentemente as empresas diminuem os custos de manejo. Isso pode afetar a sustentabilidade. Por exemplo, em 2015, né, nós tivemos aquela grande crise econômica aqui no Brasil e muitas empresas que trabalham com eucalipto passaram ao invés de renovar os seus povoamentos após corte raso, passaram a adotar um regime de talhadia, com a condução de brotações, justamente porque aquele momento econômico não era propício para gerar despesa. Então, as empresas adotaram um procedimento mais barato, né? Material genético mais antigo. Então, quando nós trabalhamos com aqueles 4 elementos, né, e buscamos a sustentabilidade da produção e o desenvolvimento ecologicamente sustentável, a gente tem que ter em mente 2 aspectos. Um é a produção sustentada e outro é a sustentabilidade da produtividade. Então, produção é uma coisa, produtividade é outra. Produção, eu posso chegar num povoamento florestal, eu quero 1000 metros cúbicos de madeira. Então, eu vou lá e corto 1000 metros cúbicos. Não me interessa em qual área, quanto de floresta, em quais dimensões da floresta, né, da área, que eu vou fazer a colheita. Eu quero 1000 metros cúbicos. Isso é por mês. Eu tenho condições de sustentar essa produção. Isso seria o fluxo de madeira. Agora, eu não sei até quando eu vou poder manter essa produção sustentável. Porque eu não sei se eu estou colhendo mais do que a capacidade de crescimento da floresta. Então, antes de pensar em produção sustentável, a gente tem que pensar em sustentabilidade da produtividade. A produtividade, o que é? São os índices de crescimento e produção sem causar perdas no sítio e sem que eu tenha perda, eu tenha redução dos índices de crescimento. Então, se eu tiver conhecimento do crescimento e produção, da capacidade de crescimento e produção daquele sítio, que é a produtividade, eu posso então estabelecer uma produção sustentável. E é isso que as empresas fazem. Elas definem o objetivo de produção, procuram uma área para a instalação da indústria, escolhendo a espécie a ser plantada, estudam qual é a produtividade dos plantios daquela espécie escolhida para a produção, e daí dimensionam a área a ser plantada, ou área de fomento, ou coisa assim. Então é baseado na capacidade produtiva, na produtividade. É assim que as empresas trabalham. Explicando novamente. A empresa definiu lá qual é o segmento de produção, setor madeireiro. Definiu o produto. Eu quero madeira... eu quero biomassa florestal para energia. Certo. Vamos instalar onde? Nessa região aqui, porque existe bastante consumo. Perfeito. Então vamos utilizar qual espécie? Vamos utilizar
a espécie A porque ela tem um poder calorífico maior, certo? Então, nessa região onde eu estou instalando a empresa, qual seria a produtividade dessa espécie A em plantios florestais? Tantos metros cúbicos por hectare ano, outra região tantos cúbicos por hectare ano e outra região tanto. Tá, então eu tenho três micro-regiões de produtividade diferente. Então, quanto que eu tenho que ter de área da região, da primeira região, da segunda e da terceira, de área plantada, para que eu possa atender de forma sustentada o fluxo de madeira, o consumo de madeira. É assim que as empresas fazem. Beleza. Deu 50 minutos de aula, vamos dar um intervalo agora e daqui 10 minutinhos nós retornamos, tá, gente? Obrigado por enquanto.